nosso convidado desta edição do MPSP+, é o promotor de justiça Arthur Lemos, secretário especial de políticas criminais da instituição. Doutor, recentemente houve a edição de uma nota técnica em que o Ministério Público indica que mesmo nos casos de policiais que não constituíram advogados na fase pré-processual, a investigação deve permanecer. É isso, doutor? Exatamente, Cláudio. Logo após o advento da lei anticrime, houve uma alteração na lei processual penal que causou um tratamento diferenciado aos policiais quando eles figuram como investigados, na medida em que a lei exige que seja nomeado um defensor a eles por parte ou deles mesmos ou da instituição a que pertencem. Isso permitiu uma interpretação, a nosso ver, equivocada da justiça militar e também da própria corporação, e que vem aguardando a nomeação desse advogado para que o inquérito policial possa ser relatado de forma conclusiva e enviado ao Ministério Público, provocando um atraso no esclarecimento de fatos graves e quando nós nos deparamos com essa situação e verificamos que não havia nenhuma justificativa jurídico-penal para isso, elaboramos, então, uma nota técnica com o objetivo de orientar os promotores de justiça, em especial aqueles que atuam na promotoria militar e também nas promotorias dos tribunais do júri. A próxima pergunta é do seu colega Ricardo Silvares. Arthur, nós no começo do ano, logo no começo dessa pandemia, nós editamos uma nota técnica a respeito de fake news. As pessoas muitas vezes não sabem isso e elas acabam proliferando fake news, mas isso pode ter consequências penais para elas. Você pode explicar isso para o público? Bom, a fake news, por si só, ela é preciso que se analise o fato concreto, como que ela se apresenta, para a gente poder definir a adequação típica mais exata. Porque a fake news pode caracterizar um crime contra a honra. Ela pode ser um crime contra a honra e daí exigir uma resposta mais particular, mais específica para a vítima atingida. Ou pode se tratar de uma denunciação caluniosa, que pode ser também uma denunciação caluniosa com fins eleitorais, que aí caracteriza o artigo 326-A do Código Eleitoral. Então, as providências serão remetidas ao promotor eleitoral. Pode também caracterizar uma fake news a incitação ao crime, o agente que induz, provoca, estimula e instiga publicamente a prática de determinado delito. Há também a possibilidade de uma notícia falsa veiculada pela internet conter um link com um código malicioso para a captação ilícita de dados por parte do usuário. Isto é previsto como crime no artigo 154, letra A do Código Penal, e isso traz consequências sérias ao agente criminoso que comportam uma atuação por parte do Ministério Público. O CyberGaeco tem apoiado por diversas vezes vários colegas, inclusive retirando páginas maliciosas, links maliciosos, através de requerimentos nas próprias plataformas, ou do Facebook, ou do Instagram, ou mesmo em contato com o Twitter, para que essas providências sejam feitas de forma mais ágil. E, por fim, a fake news ainda pode se aproveitar do momento de pandemia para provocar uma situação de pânico, de alarme na sociedade. E isso também pode gerar uma adequação típica e caracterizar uma contravenção penal prevista no artigo 41
da Lei das Contravenções Penais, que exige, por parte do promotor que está atuando no GCRIM, providências também para que o responsável seja punido de forma adequada. O que são fake news? Em uma tradução literal, a expressão fake news significa notícias falsas. São informações que não representam a realidade, mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através das redes sociais. Nestes tempos de quarentena e isolamento, como está o dia a dia dos promotores criminais? Nesse período, os promotores vêm atendendo às demandas, notícias de fato, tudo virtual. As audiências têm sido marcadas também em um menor número de forma virtual. Tem funcionado, tem havido muito mais sucesso do que insucesso. Felizmente, a gente tem tido êxito e testemunho de promotores que estão conseguindo, inclusive em algumas situações, fazer acordos de não persecução penal de forma virtual. Nós estabelecemos aí um contato com a Defensoria Pública, que criou um canal de comunicação para receber o indiciado e marcar uma entrevista com o promotor para tentativa de negociação de acordo para levar depois ao judiciário. Então, nós temos tido informações de que tem funcionado de forma adequada a audiência virtual, seja para fins de instrução criminal, seja para fins de acordo de não persecução penal. De outro lado, nós temos também os promotores que atuam na execução criminal. Esses promotores vêm acompanhando todo o problema do isolamento prisional dentro dos presídios, das unidades prisionais, onde os presos não estão recebendo visitas, mas a Secretaria da Administração Penitenciária tem criado mecanismos compensatórios para aliviar esse isolamento do preso. Então, aumentou o tempo de banho de sol, aumentou a capacidade de contato virtual do preso com a família, flexibilizando um pouco esse canal de comunicação, criando alternativas para aliviar um pouco esse sofrimento de estar preso e de forma incomunicável. Estamos acompanhando também, Cláudio, a queda do número de registros de ocorrências de violência contra menores, contra crianças e adolescentes. Muitas vezes é a escola que leva a notícia para a polícia judiciária. E como a criança está afastada da escola, a notícia não chega perante os órgãos de segurança pública. Houve, de outro lado, um aumento no número de ocorrências de violência doméstica. Nós fizemos uma nota técnica também, capitaneada aí pela Valéria Scaranci, que coordena o núcleo de gênero, e fizemos um raio-x da violência doméstica. Verificamos também números preocupantes relacionados com a violência doméstica e a necessidade de conferir às mulheres vítimas canais ágeis de comunicação desta violência. Então, juntamente com o apoio de diversas colegas e com um apoio muito forte da Polícia Civil, da Delegacia Geral de Polícia, foi criado a oportunidade da mulher fazer um registro online do boletim de ocorrência, o que propiciou aí um aumento do número de ocorrências em razão dessa providência bastante importante. Quero crer que nós conseguimos aprimorar a tecnologia em prol da realização da justiça, das investigações, das apurações policiais e criminais do Ministério Público, e isso vem para ficar, para que a gente possa estabelecer isso como rotina de trabalho, e estamos prontos para recomeçar também o trabalho presencial e, aos poucos, ir apoiando os colegas naquilo que a gente conseguir. Discute-se muito a litigância estratégica. Há essa preocupação no âmbito criminal? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a atuação do Núcleo de Inteligência, que vem trabalhando para levar ao conhecimento de alguns setores do Ministério Público informações muito sensíveis e importantes.
Em segundo lugar, fazemos um trabalho de monitoramento de recursos dos promotores de justiça, fazendo a intermediação entre a primeira e a segunda instância. Então, os promotores elegem os casos mais importantes, nos quais ocorre a interposição de recursos, e nós estabelecemos um contato com os procuradores de justiça responsáveis pelos pareceres e depois com os desembargadores que vão julgar a causa, levando a eles detalhes dos casos concretos, para que nada escape. Então, o Ministério Público está fazendo isso, nós cuidamos disso, toda a equipe do CALCRIM cuida disso pessoalmente, com o apoio do subprocurador-geral de Justiça de Relações Institucionais, Dr. Arnaldo Rosepian, que faz o acompanhamento pessoal nos tribunais de justiça e superiores, com apoio do Kleber Masson no STJ, no Supremo Tribunal Federal, com apoio da chefe de gabinete, com a Suzana. Então, nós selecionamos os casos mais importantes e acompanhamos efetivamente. Também localizamos aquelas causas que têm algum conteúdo de tese institucional do Ministério Público de São Paulo e acompanhamos esses julgamentos nos tribunais superiores, pleiteando o ingresso do Ministério Público de São Paulo como amicus curiae, para que a gente possa participar desses julgamentos. Então, isto é litigância estratégica, é o Ministério Público acompanhar aqueles casos mais importantes, porque estão relacionados com teses institucionais, temas que são caros para o Ministério Público de São Paulo. A equipe do setor de recursos especiais extraordinários tem atendido também os colegas e eleito alguns casos para levar para o STJ. Tudo isso é fruto dessa litigância estratégica. Saibam vocês que a gente faz reuniões constantes. O setor do artigo 28, o setor de recursos especiais extraordinários, o Centro de Apoio Criminal, nós estamos em constante contato para que toda essa equipe da Procuradoria-Geral de Justiça da área criminal possa atuar de forma coerente e harmônica. Agradeço muito a sua participação, doutor. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.